Olá! No vídeo dessa semana a gente vai conversar um pouco sobre câncer e religião. Eu hesitei muito e tive que fazer um longo período de silêncio interior para conseguir tomar a coragem de vir aqui e conversar sobre esse assunto. Antes da gente começar, é preciso então que a gente esclareça algumas coisas. Número 1. Esse vídeo não tem qualquer pretensão de converter pessoas, de dizer o que é certo ou o que é errado, ou que a crença em Deus, algo maior, ou qualquer nome que você quiser usar, seja algo certo ou errado. Esqueçam nesse momento esses conceitos, essa dualidade que existe tão forte no mundo. Número 2. De nenhuma forma eu quero promover a minha crença religiosa, que isso fique bem claro. Número 3. Esse vídeo não tem também qualquer pretensão de mandar indiretas para certas pessoas ou qualquer indireta de toda a ordem que vocês possam imaginar. O foco desse vídeo, então, é de conversar sobre as minhas experiências quando câncer e religião entravam na mesma conversa. Talvez o meu posicionamento e as minhas opiniões sejam contrárias ou diferentes da sua. Isso não quer dizer em nenhum momento que eu esteja certo, você errada ou vice-versa. Então, depois de todos esses esclarecimentos, vamos começar a conversar. O meu diagnóstico de câncer de ovário demorou um certo tempo para ser construído. Nesse período que ele estava sendo construído, eu realmente comecei a questionar por que eu. Essa pergunta é muito comum quando a gente se vê numa dificuldade na vida. Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Naquele período de turbulência de diagnóstico, é muito pouco provável que a gente pare para perceber o quão egoísta é essa pergunta. A gente sempre se acha a última bolacha do pacote. A gente se acha as pessoas mais importantes do universo. Que tudo acontece com o nosso vizinho, com o nosso primo, com o outro fulano lá que a gente viu no noticiário da TV. Mas que quando a dificuldade bate na nossa porta, aí sim é injustiça. E daí você pensa: Deus, como você pode fazer isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa! Eu só fiz coisa certa nessa vida, como é que eu posso receber essa punição? Por que cargas d'água estipulou-se nesse mundo que câncer é sinônimo de uma punição divina? Nesse momento, a gente tem que lembrar da massa encefálica que faz parte dentro da nossa cabeça, que é feita para pensar. E querendo ou não, nos momentos de grande dificuldade, grande sofrimento da vida, parece que a gente esquece que a gente tem a capacidade de racionalizar as situações. Possibilidade esta dada para nós pelo Criador para a gente usar. E a gente não usa. E como num passe de mágica, a gente pega todos os aprendizados que nós fizemos na nossa vida, dentro das nossas igrejas, centros espíritas, templos religiosos, a gente faz uma bola bem bonita, pega um lixo e joga no lixo. E aí a gente se desespera e começa a achar que nós estamos sendo punidos, injustiçados e coitadinho de mim, coitado de mim, nossa, eu sou uma coitada porque eu tenho câncer. Eu, se pudesse, gostaria de voltar no tempo e dizer pra mim mesma: Filha, você sabia, né, que tem um monte de gente aí na vida também que já teve câncer, que tem milhões de dificuldades muitas vezes maiores que a sua. Você já parou para pensar nisso? Há uns tempos atrás eu escutei uma pessoa muito lúcida dizendo que a gente se utiliza do cristianismo e que a gente não é verdadeiramente cristão. Essa pessoa disse isso baseada em algumas atitudes que nós cristãos temos muitas vezes de utilizar o cristianismo só a nosso favor quando nos faz bem, quando ele pode ser útil para nós. Agora, quando nós precisamos de realmente uma vivência, de provar a nossa fé, de provar tudo que a gente já aprendeu nessa vida, a gente quer abandonar o barco e simplesmente se olhar como coitado e colocar a culpa em alguém. Esse alguém pode ser a vida, Deus, Jesus, qualquer outro ser, menos nós mesmos. O que me consola, sinceramente, é saber que realmente existem verdadeiros cristãos que vivenciam o cristianismo na sua maior pureza. E foi só quando eu conheci essas pessoas que eu consegui perceber o caminho de erro que eu estava entrando e me achar uma coitada e uma vítima da vida. Foi aí que eu percebi que o velho bordão "sai que é sua, Brasil!" era válido para minha vida. O câncer era meu e ele precisava ser tratado. Eu ia precisar de ajuda.
tanto médica quanto de ajuda espiritual. Eu uni a ciência da terra com todos os seus conhecimentos, com os médicos maravilhosos que eu pude experienciar, junto com a ajuda espiritual. A ajuda, então, de várias pessoas que vieram até a minha casa para fazer orações por mim, para fazer o evangelho no lar. Eu conseguia frequentar, então, alguns passes, algumas palestras na casa espírita, da qual eu faço parte. E nesse momento que eu fui conhecendo quem eram os verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão, na minha opinião, quando ele conhece alguém que está passando pelo câncer, a primeira coisa que ele faz é não julgar. Ele não julga porque ele sabe que aquela pessoa, que aquele ser necessita de atenção, de amor e de carinho, como ele também, pessoa que está aparentemente saudável, também precisa. Ele sabe e ele tem certeza absoluta que como ele trata os outros vai ser a maneira que ele vai se tratar. Infelizmente, ainda travestido, digamos assim, de cristão, existem muitos seres por aí infelizes e de uma ignorância incomum que se acham no direito de nos julgar por nós termos câncer. Tudo isso baseado numa ideia que realmente para mim não faz sentido, de que câncer é punição divina, de que só tem câncer pessoas más, de que só tem câncer pessoas que na visão dessas terceiras são transgressoras da lei divina. Nesse momento, se a gente fosse entrar numa conversa sobre isso, a gente teria que perguntar para essas pessoas como elas explicam as dificuldades, as deficiências em crianças de tão tenra idade, de crianças tão pequenas. O que será que elas fizeram de tão errado nessa vida para merecer isso? Cada religião ou cada ramo do cristianismo vai lidar com as dificuldades da vida de uma forma. Cada crença tem a sua postura perante uma certa dificuldade. E eu acredito que esse vídeo seria incompleto se eu não explicasse qual é o posicionamento da crença que eu tenho em relação às dificuldades da vida. Lembrando mais uma vez, porque nunca é demais dizer, que a intenção dessa fala não é converter ninguém, não é fazer propaganda do espiritismo, que é a religião que eu tenho, ou de promover qualquer coisa, tá? Sem promoção. Eu só quero compartilhar minha vivência de um certo ponto de vista para que você, aí do outro lado da tela, com os conceitos que você venha, com a religião que você tenha, também possa fazer uma reflexão crítica da sua doença. De forma rápida e fácil, dá para explicar que o espiritismo concebe o ser humano como um espírito que foi criado por Deus em determinado tempo da eternidade e que tem a função de evoluir. Essa evolução, para critérios didáticos, digamos assim, ela é dividida em moral e intelectual. A doutrina espírita traz o conhecimento de que em cada encarnação, ou seja, cada vida que nós temos que fazer aprendizados no ramo da moralidade e da intelectualidade. Ou seja, a gente tem que buscar vencer os nossos vícios e construir virtudes, isso no ramo da moralidade, e no ramo da intelectualidade buscar angariar o máximo de conhecimentos da ciência da Terra, né, dessa ciência com C maiúsculo que a gente tanto fala, para poder então construir essa evolução que a gente tanto almeja. E de acordo com a doutrina espírita, nós todos estamos submetidos à lei da reencarnação, ou seja, nós nascemos diversas vezes em diversos corpos, em variados contextos sociais, econômicos, tudo como forma de aprendizado. E a doença, então, também é vista como forma de aprendizado. Por quê? Porque chega um caminho, uma parte lá da nossa evolução, que a gente começa a sair do caminho, né, que Deus trilhou para nós, que é o caminho do amor, e a gente vai se afastando. E chega uma hora que para colocar a gente de volta nesse caminho do amor que Deus traçou para todos nós, é preciso um empurrãozinho. E esse empurrãozinho muitas vezes é através de uma doença, através de qualquer dificuldade de toda ordem. É importante que a gente lembre que a partir dessa perspectiva que eu estou compartilhando com vocês, a decisão de sair desse caminho de amor traçado por Deus é nossa, por conta de uma coisinha muito pequenininha chamada livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de tomar a decisão que nós bem entendermos em todas as situações da nossa vida. Mas a grande questão é, será que a gente está preparado para colher as consequências dessas decisões? E na nossa história enquanto espírito, de acordo com essa perspectiva, muitas vezes a gente não pensa nisso e acaba angariando situações e vivências que fogem desse caminho. Então é necessário esse empurrãozinho através da doença para que a gente possa fazer aprendizados que nos mostrem
que o caminho do amor é o melhor a ser seguido e que nós temos que continuar nos tornando pessoas melhores e angariando o máximo de conhecimento que a gente conseguir, mas principalmente vivenciando. E já veio um povo dizendo: mas e as pessoas que morreram não vão continuar aprendendo? Será que elas aprenderam tudo? Cara, se elas aprenderam tudo ou não, aí você tem que perguntar pra elas ou pra Deus. E se a comunicação com esses dois não for possível, eu acho que você vai ter que ficar com essa dúvida. Mas o interessante é que morrer devido a complicações do câncer não tem nada a ver com uma pessoa fez o aprendizado ou não. A necessidade da morte daquela pessoa naquele momento tá entre os mistérios de Deus e é Ele que sabe que horas que a gente nasce e que horas que a gente morre. Então você tem que perguntar pra Ele. De nenhuma forma, quem sobrevive ao câncer é uma melhor pessoa do que quem morre disso. Igual eu disse lá no começo do vídeo, a gente precisa usar a nossa massa cinzenta pra alguma coisa. E pensar é uma boa. Pensar também entra na questão de você olhar pra crença que você tem, pra crença que você faz parte, e de ver se aquilo realmente faz sentido pra você. Talvez as crenças que eu apresentei, que são as minhas crenças, possam parecer absurdas pra você, mas são as minhas. E nós esperamos, pelo menos eu espero, ser respeitada pelas crenças que eu possuo, e eu também assumo como compromisso respeitar do outro. Pessoas. Baseado no que vocês se acham no direito de olhar pra nós, pacientes oncológicos, e nos achar pessoas piores? Só porque a gente precisa fazer certos aprendizados não nos torna pessoas piores. Talvez você não tenha câncer, mas você tenha outras dificuldades e outras situações que você tenha que aprender. No fim, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem vícios e virtudes, coisas que precisa melhorar e coisas que precisa no tipo extirpar da sua... Extirpar? Existe essa palavra? Enfim, coisas que você precisa tirar da sua vida. Só porque a gente precisa fazer alguns aprendizados na vida, e os nossos aprendizados, pelo menos no meu caso, foi através de uma vivência com câncer, eu não posso ser hipócrita e vir aqui e dizer que ter câncer é ótimo, que ter câncer é uma delícia, que eu adorei essa experiência. Cara, é muito difícil, é muito ruim. Eu não poderia jamais falar porque eu tenho que aprender, é bom. Não é bom. Acontece que já que eu tô nesse barco, que é o barco de um câncer de ovário, um câncer que me trouxe tantas consequências pra minha vida, eu entrei na menopausa, tive que fazer uma esterectomia, não posso ter filhos biológicos, são tantas coisas a mais que eu tenho que aprender, e eu decidi, ao invés de ficar mimimi e chorando porque minha vida poderia ser uma bosta, eu decidi tentar olhar ela com um olho melhor, com uma visão um pouco mais positiva e tentar fazer o melhor de tudo isso. Só uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, que a gente não está sozinho. Torcendo por nós, torcendo para nossa melhora tanto física quanto a nossa melhora interior, está Deus, que é a inteligência suprema, nosso Pai maior, nosso Criador, Jesus, nosso irmão, nosso modelo e guia, que vibra para nós a cada momento, e todos aqueles que estão aqui na Terra junto conosco, nos dando apoio e sendo mensageiros do Criador. São os médicos que trazem para nós o conhecimento científico, que trazem os tratamentos, são os nossos amigos com as palavras de conforto, os nossos familiares e tantas outras pessoas, os nossos enfermeiros queridos, que são emissários de Deus com certeza na nossa vida para proporcionar para nós uma situação e um ambiente menos pior para a gente poder passar por esses aprendizados da maneira menos sofrida possível. Esse vídeo podia ter muito mais minutos do que ele já tem, mas a mensagem de hoje principalmente era essa. Não se esqueçam, vocês nunca estão sozinhas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!